e foi morar numa cidade chamada Nazaré. Mateus 2, 23. Um dos textos mais belos, certamente, sobre Nazaré e a vida de Nazaré, na nossa época moderna, na igreja, digamos assim, é de São Paulo VI. Um texto tão rico que é colocado também no ofício das leituras de hoje. Foi em janeiro de 1964, ele veio aqui também com a intenção de inaugurar, mas não estava pronta ainda, a Basílica, né? Só depois em 69 ela ficou pronta, mas ele esteve aqui e fez essa homilia que se repercute pelo mundo inteiro, né? Tão fecunda que ela foi. Ele começa essa homilia e falando o seguinte, eu vou voltar aqui uma parte do que eu preparei para a gente hoje, em que o Papa diz assim: Nazaré é a escola onde se começa a compreender a vida de Jesus, a escola do Evangelho. E depois dessa breve introdução, ele vai desenvolver no seu texto. E quando a gente pega esse trecho, mesmo que ele não foi uma homilia tão longa assim, mas o verbo que mais aparece aqui nesse texto é aprender. Aprender. Porque, de fato, Nazaré é uma escola. Foi uma escola para Maria, foi uma escola para José. Porque se ainda hoje a gente diz assim, não tem manual que ensina a ser pai ou ser mãe, vai aprendendo a ter cada filho, cada contexto, cada situação, vai mudando, né? Aqui, Jesus, mesmo sendo Deus, como gosto de citar São Pedro Crisólogo, que disse, ele teve a coragem de crescer com o passar do tempo. Em outras palavras, a gente pode dizer, ele teve a coragem de aprender com o passar do tempo. Em um outro evangelho sobre a Sagrada Família, de Lucas 2, diz que ele foi obediente, está escrito aqui embaixo, né, em latim, na cripta, eles era submisso, ou eles era obediente. Mas, atenção, ele era no seu mitzvah, dos seus 12 anos, lá em Jerusalém, ou seja, quando a pessoa, né, o homem, deixava de ser visto como uma criança e passava a assumir uma responsabilidade maior, passou de uma fase, ele se apresentava diante da comunidade, ele podia ler os textos, enfim, algo que é comum na vida de Jesus, quando em Lucas 4 também cita que ele veio à sinagoga, disse que ele estava acostumado a fazer isso, né? A ler ali, talvez como a gente vê hoje nas nossas comunidades árabes aqui, sobretudo ali na igreja maronita, é sempre a mesma pessoa. Ele já está acostumado, é ela que vai fazer aquela parte da missa, a leitura, ou o outro que tinha o canto e etc. Já estava acostumado, Jesus estando na sinagoga, era ele que queria fazer. Então, ele foi aprendendo também aqui muitas coisas. E até dentro desse contexto da leitura de hoje, é interessante entrar na leitura, né? Entrar dentro daquele contexto. Santo Inácio falava também muito isso, né? Então imagina Jesus, ninguém sabe exatamente a idade que ele tinha, mas depois de viver um tempo lá no Egito, alguma coisa que ele já pudesse pronunciar ou estar acostumado a ouvir, né, no aramaico falado lá no Egito, ou talvez alguma coisa do hebraico, mesmo sabendo que essa língua era mais restrita às orações, como o latim, por exemplo, alguns anos atrás no Brasil, em outros lugares, é a língua da missa, a língua da oração, né? Aqui mesmo, os freis, né, ou no Santo Sepulcro, não é a língua do dia a dia. Então eu escutava isso e vem aqui para Nazaré, em que tinha um aramaico, era a língua falada daquele tempo, diferente. Tanto assim que quando Pedro, né, já perto da morte de Jesus, né, ele tentou se esconder, se disfarçar, mas ele foi reconhecido pelo lerger, a gente fala assim no árabe, né, a pronúncia, o jeito dele falar, né? Mas esse é Galileu, eu conheço esse jeito de falar aqui, não é daqui da Judéia, é da Galileia.
Então, até essas coisas também Jesus tendo que aprender, né? E a partir deste aprender, eu destaco 5 pontos em que o São Paulo VI, ele diz, né? Aqui se aprende a olhar e escutar. Bem, e nós que estamos nessa escola de Nazaré, eu, Jéssica, Igor, Catarina, de modo particular nesta missa, nos perguntamos, eu já aprendi a olhar? Ontem nós falamos do olhar, o olhar da fé. Eu já aprendi a escutar? Depois a segunda frase em que ele cita, o verbo aprender é, talvez se aprenda até insensivelmente ou sem perceber a imitá-lo. Tenho aprendido a imitar Jesus? Terceira frase, aqui se aprende um método que nos permitirá compreender quem é Cristo. Como não lembrar daquela pergunta que é fundante para a nossa Canção Nova, na vida do Padre Jonas e de alguma forma também para nós. E para vós, quem dizeis que eu sou? Diz o Papa Paulo VI que aqui a gente aprende a responder essa pergunta. Quem é Jesus? Eu já aprendi. Quarta frase, aprendamos, aí já é no imperativo, né? Ordem de Deus, tipo se a gente fosse fazer o estudo bíblico desse texto do Papa. Aprendamos de Nazaré o quanto a formação que recebemos é doce e insubstituível. A formação aqui não é a formação específica da Canção Nova, né? É a formação de Nazaré. Tenho aprendido a como ela é doce e insubstituível? Ou acho que às vezes ela é amarga e quero outra? Quero outra formação. Olha, Jesus, Maria e José, eu quero outra. Quinta frase, aprendamos qual é a sua função primária no plano social. É nesse ponto ele fala sobre a realidade do trabalho. É tão lindo que na Canção Nova nós temos o trabalho santificado, né? Então, é trabalhar para Deus, com Deus, trabalhar para a santificação, a santidade. Nosso trabalho que fizemos, graças a Deus, tão bem hoje, né? E fizemos tanto na transmissão da Sagrada Família, ele nos santifica e santifica também os outros. Que bom poder estar neste lugar. Eu concluo com aquilo que uma das citações, digamos assim, o nosso patriarca Pierre Batista, depois de visitar Gaza e viver um Natal lá com eles, de alguma forma, ele concedeu uma entrevista aos jornalistas, e uma coisa me chamou muita atenção nessa entrevista dele, em que ele começa, já no início assim da entrevista, ele diz assim como Jesus, quando foi vir a este mundo, ele não esperava um ambiente de perfeição, assim também é o que vemos ali, mas vamos recomeçar. É como se ele dissesse assim, essa imperfeição significa que a gente tem que ir aprendendo a reconstruir. Porque quando a gente sabe tudo, ok, não preciso mais aprender nada, não preciso reconstruir conhecimento, reconstruir relações, reconstruir lugares, reconstruir esperança e etc, né? Para dizer assim que era um olhar, eu olho a realidade, vejo que não tem, mas eu olho para aquilo de fato, né? Como algo a ser desenvolvido com o passar do tempo. Quero concluir com essa citação dele, porque talvez também olhando para dentro de cada um de nós, a gente corre o risco de ficar um pouquinho decepcionado. Talvez como aquela prova que a gente fez, falando de escola, de aprender, em que a gente esperava tirar uma nota tão boa e depois, como que eu errei isso e tal, né? Mas não está tão bem assim. Não se desespere, não nos desesperemos. Há esperança, porque nessa escola em que se aprende, também tem uma borrachinha, a borracha da misericórdia do Senhor, em que Ele nos dá esta borracha, que a gente apague
ali aquilo que a gente fez de uma forma que não foi da melhor, e tenhamos essa caneta do amor, da sua esperança, e no livro dessa escola de Nazaré, reescrever, ou na prova, agora escolhendo as respostas certas. Que a Sagrada Família de Nazaré nos ajude e nos ensine a aprendermos todas as lições de Nazaré em nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.